Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro e hoje eu tenho o prazer de conversar com o pecuarista, engenheiro também, e que foi o ex-secretário de Produção e Comercialização, uma secretaria que nem existe mais hoje em dia, do Ministério da Agricultura, durante a gestão do ex-ministro Pratini de Moraes. Eu estou falando de Pedro de Camargo Neto. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa de hoje. Imagine, é um prazer estar aqui com você, Alexandre. Pedro, começar assim, você foi o cara aqui no Brasil que iniciou, talvez até hoje, dois dos maiores processos de comerciais, né, de contenciosos comerciais em que o Brasil se envolveu. O contencioso do algodão contra os Estados Unidos e o contencioso do açúcar contra a União Europeia. Para a gente começar essa nossa conversa aqui, queria que você contasse um pouco como é que começou, da onde surgiu essa ideia, como é que você apresentou isso na época lá para o seu antigo chefe, o Pratini, que estava lá no Ministério. Como é que se desenrolou esse processo todo do algodão e do açúcar aqui no Brasil, Pedro? Alexandre, vê, a gente vive hoje um momento, né, essa confusão que o Trump iniciou com tarifa, uma guerra tarifária. Eu tive um momento assim de tumulto, né, porque você não tem, aparentemente, não tem mais regra o comércio, ele faz o que ele quer, né? Isso aí para o Brasil é muito ruim, né? Porque um país do tamanho do Brasil, e regra é bom. Regra vem de onde? Terminada a Segunda Guerra, os Estados Unidos mesmo entendeu que era importante pôr ordem no comércio, para desenvolver, para ter garantia de investimento, e liderou a criação do GATT, que era Acordo de Tarifas e Comércio, né? E esse GATT que evoluiu depois para a OMC, e depois a gente fala um pouco, hoje em dia a OMC não está com nada, né? E não mais agora com o Trump, que completamente de costas para a OMC. Mas presidente da Sociedade Rural Brasileira, fui a primeira vez a Genebra, junto com o ministro Cabreira, em 1991. Eu ia atrás de dados, de informações, para defender o mercado interno brasileiro das importações que estavam ocorrendo. Então, era carne de Chernobyl, era açúcar que estavam importando, subsidiado, eu entendia, portanto, que incorreto, o subsídio distorcia. Trigo. Tinha um monte de importação naquele começo da década de 90, né? Para segurar preço, segurar inflação, essa história que às vezes a gente escuta. E fui ao ministro, conheci tal, o GATT, era lá em Genebra, voltei, fizemos os primeiros casos de solução de controvérsias, que é sair, você reclamar que uma concorrência está te prejudicando por conta de subsídio, né? Uma ganhamos, outra perdemos. O fato é que eu me envolvi no comércio internacional, mas na época eu era protecionista, porque eu estava procurando regras para me proteger das distorções. Eu não estava procurando exportar mais, eu estava procurando proteger o mercado interno brasileiro para o produtor brasileiro. E isso aí, saí da sociedade rural e continuei acompanhando, e indo permanente aquelas reuniões ministeriais. Aí, quando houve a reunião da fundação do OMC, eu estava presente. Depois, a primeira ministerial do OMC em Singapura, eu estava lá. Então, eu acompanhava, que lá virou acompanhar comércio e acompanhar a regra de comércio era o que eu fazia, né? Entre outras coisas. Mas era uma coisa que eu gostava e fazia. Aí coincidiu, no momento que o ministro Pratini me convidou. Tivemos um incidente, que não sei se lembra, a carne da vaca louca do Canadá. Eu, na época, era presidente do Fundepec e fui muito proativo, né, naquilo, eu conhecia a secretária de Agricultura dos Estados Unidos na época, liguei para ela, liguei para o Pratini. Fui muito proativo, tive uma atuação ali forte, e o Pratini chegou, me convidou para ser secretário de Produção e Comércio. Eu me lembro direitinho, ele convidou, tal, eu não estava pensando em ir para o governo, mas aceitei. Aceitei. Primeira reunião que eu tive com ele, eu falei para ele, dessas reuniões que eu ia, eu participava de uma ONG de comércio internacional, chamava International Policy Council on Agriculture,
e se reunia semestralmente. Eu ia todos 6 meses, cada 6 meses tinha uma reunião em algum país do mundo. Teve uma que foi no Brasil, foi em Belo Horizonte, até eu fiz junto com a FAENG, e sempre acompanhando o comércio, regra de comércio, né? Aí eu cheguei e falei para a Tini, eu acho que a gente tem aqui um contencioso de soja, porque os Estados Unidos, o Brasil está exportando soja. Quanto mais o Brasil exporta soja, mais os Estados Unidos amplia o subsídio dele para concorrer conosco. Isso aí está fora da regra. Eu acho que a gente tem aqui um contencioso de soja. Ele olhou para mim e falou, pô, nunca ouvi falar disso. Eu falei, não, eu queria explorar. Tal. Ele falou, Pedro, não entre em aventura, hein? Vamos lá. Eu falei, não, nem eu. Vamos explorar. Queria só ver se, vamos explorar para ver se tem mesmo, tal. Tá. E daí identificamos que tinha, né? Por incrível que pareça, no site do USDA tinha um estudo que estimava o prejuízo que o Brasil tinha com os subsídios da soja norte-americanos. Eles estimavam. Porque eles não passava na cabeça deles que aquilo lá era irregular, que era ilegal perante as regras do OMC. O acordo da rodada Uruguai, né, que tinha tudo um acordo de agricultura da rodada Uruguai. Aí fizemos um estudo, fizemos um parecer, pedimos. Eu, nessas minhas reuniões, encontrava com o Rolf Meller, que foi o negociador europeu da rodada Uruguai, e ele que tinha me alertado. Ele falou: você reclama muito da Europa, reclama muito da Europa, os Estados Unidos faz igual, você não reclama dos Estados Unidos. Tal, vai, olha só. Aí eu liguei para ele e falei: Rolf, me dá um parecer aqui, eu estou convencido que realmente tem um caso aqui. Ele fez um parecer. Levei o parecer ao Pratini, ele falou, vou estudar. Né? Vou estudar, lembro como se fosse hoje, isso é 2001, né? Ele voltou, tocou, ele era no 8º andar, eu era no 7º, tocou o telefone, como é que vai? Subi lá, ele falou, estive com o presidente Fernando Henrique, né? Ele liberou. Se o Itamaraty topar, vamos embora, vamos para o contencioso, da soja. Né? Aí eu levo o Itamaraty, eles olharam meio ressabiados, só tive com o Celso Laffer, né? Aí virou, marcaram uma reunião em Genebra. Né? Tá bom, lá fui eu a Genebra fazer uma reunião com os americanos em Genebra, antes do contencioso. Né? Entrei na reunião, fizemos uma reunião, tal, papá, o americano claramente sentiu o golpe. Chegou uma hora ele falou assim, mas você não pode usar aquele estudo nosso lá, que está no site, né? Falei, lógico, eu tenho um que dá um valor maior ainda. Saí da reunião, não tinha nada, né? Saí da reunião, o diplomata que estava comigo, que eu não me recordo, falou, não é que você tem razão? Eu falei, lógico que eu tenho razão, né? Vocês estão achando que, né? Lógico que eu tenho razão. E daí, voltei para o Brasil, já de Genebra, já dei uma ordem lá para o pessoal lá da secretaria, falou, tem contencioso da soja, vamos atrás de mais. Né? Olha produto por produto dos Estados Unidos, olha produto da Europa, olha produto do Japão, vamos descobrir que a maneira da gente mudar é com contencioso. Cheguei no Brasil, praticamente todo satisfeito, né? Porque o Brasil saía na frente, contestando. O Lino Colseira, era um economista lá do Ministério da Agricultura, chegou para mim e falou, Pedro, olha esse aqui do algodão. É pior, mais fácil do que o da soja. Porque no da soja nós temos que provar que o subsídio está... Nós teríamos crescido mais se não tivesse subsídio, mas crescemos. Do algodão não, estão nos destruindo com esse subsídio aqui. Falei, pô, tem razão, vamos montar um contencioso do algodão. Né? Tá. Daí o do açúcar, cheguei lá, vamos estudar, e um dia saiu uma decisão de um contencioso Canadá, Estados Unidos, de lácteos, cota de lácteos, cota disso, cota aquilo. Eu li eu recebi esses alertas de e-mail, né? Recebi um alerta, falei, porra, cota de lácteos, isso aqui é a cota de açúcar da Europa. Quer dizer que a cota de açúcar deles é ilegal também.
contencioso contra a Europa em cima da cota e a maneira como eles exportavam açúcar. O caso de açúcar da Europa é muito semelhante ao caso de lácteos do Canadá. Pá. E falei assim, pá, ir lá montando 2 contenciosos, e pô, precisa achar um com o Japão, precisa achar um com o Japão. E daí, eu acho que eu era pecuarista, vieram lá com de febre aftosa e tal, não sei o que lá. O fato que não parava em pé, não parava em pé. Eu falei, esse febre aftosa não vai dar, vamos atrás de outra coisa. E, enquanto isso, tocando, aprovando internamente no governo os 3 contenciosos. Aí foi a CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, né, para aprovar os 3 contenciosos, soja, algodão e açúcar, né? E não aprovou. Né? O Itamaraty barrou, pois, não é assim, não é assado, precisa estudar melhor, não está claro, isso, aquilo, tal, tal. Então vamos estudar melhor. Nesse meio tempo, Alexandre, tem uma curiosidade, você vê como o Pratini ele tem uma sensibilidade. O preço da soja começou a subir e o subsídio a cair. Um dia eu cheguei e falei, Pratini, ministro, o contencioso da soja está acabando. Não tem mais contencioso, porque o subsídio está acabando, porque o preço está alto, então eles não estão fazendo dano mais, não estão nos prejudicando. Né? Não temos mais o contencioso da soja. Eu vou falar, não, alto lá. Não vai falar que não tem, eles não viram isso, não vai você mostrar, e daí eles vão falar que eles tinham razão. Fica frio, deixa os 3 e trabalha no do algodão, e trabalha no do açúcar, e nós trabalhando, tal, pá. Daí chegou uma outra reunião da CAMEX, quem nos decidiu foi o Malan. Fim de governo, entramos na reunião e o ministro da Casa Civil começou a pôr, isso aqui está terminando, tal, vamos deixar para lá, isso aqui não tem, o Itamaraty não quer, tal. Aí o Malan virou e falou assim, não, espera um pouco, se o contencioso é válido, né, e está aqui pronto, vamos fazer nós. Vamos deixar para ele, para o próximo governo fazer? Vamos fazer nós. Bem, voto de ministro da Fazenda vale 5, né? Pá, aprovou ali na hora, e aprovou, e na hora de aprovar, o Pratini aprovou do algodão, aprovou do açúcar, e não falou nada de soja. Terminou, 2 aprovados, tal, papá. No dia seguinte, alguém do Itamaraty me ligou, aí o da soja. Eu falei, da soja a gente desistiu dele. Aí peguei, era fim de governo, eu fui a Genebra e protocolei os 2 pessoalmente, viu, Helena? Foi uma alegria. Fui lá, pá, entrei, protocolo, salinha do protocolo, pá, carimba protocolo, pá, carimba protocolo. Voltei para o Brasil. Só um parêntese antes, em determinado momento, né, quando o negócio não saía, o Itamaraty punha, dificultava, não ia, não queria. Eu um dia cheguei em São Paulo, falei, porra, não volto mais para Brasília, porra, cansei, esses caras não vão querer fazer. Daí minha mulher falou, não, vai, fica até o fim. Porque o dia que você sair, eles fazem. O dia que você sair, eles fazem. Vai, fica até o fim. Eu fui, fiquei até o fim, protocolei, voltei para Brasília, pedi demissão, já há 30 dias, né, terminou o governo, deixei os 2 protocolos, 2 processos lá, né? O governo Lula deu sequência, né? No do algodão, muito rapidinho, no do açúcar tiveram um gosto ruim lá, porque tinha aquelas antigas colônias europeias que produzem açúcar, fizeram a pressão no Itamaraty, mas o Roberto Rodrigues bateu firme, os 2 se iniciaram, ganhamos 2, eu acho que são as 2 grandes vitórias, o do açúcar menos falado, mas a Europa ficou proibida de exportar açúcar, e ela exportava. O Brasil, naquele período, era o maior exportador, mas a União Europeia era o segundo maior exportador. Nós tínhamos passado poucos anos antes. Ela ficou proibida de exportar açúcar. Na hora que ela ficou proibida de exportar açúcar, o Brasil cresceu barbaridade, assim, em 2, 3 anos. O Brasil estava preparado, a gente expande rápido, né? É um mega negócio para o açúcar. E do algodão enrolou mais, porque ganhamos, e ela não vai, ganhou, não vai, muda isso, mudou uma coisa, não queria mudar.
e anos depois saiu recorre, recurso. 2005 saiu a decisão final que não tinha mais o que fazer, e daí o governo brasileiro e o governo americano fizeram um acordo. Eu produzo algodão, não estava no governo, não estava em lugar nenhum, não fui consultado. Não sei se eu tinha, mas foi bom, recebeu esse. O Instituto Brasileiro do Algodão recebeu esses milhões de dólares que estão aí como compensação parcial pelos prejuízos do subsídio da. Acho que vai ver que foi o melhor mesmo. Mas foi uma história de sucesso. Para mim, foi um sucesso pessoal muito grande. A gente, quando entra nessa história de liderança, de associação, ou mesmo de governo, né? Você... Reconhecimento não tem, sabe, Alexandre? Não tem. Ninguém reconhece porra nenhuma, né? Mas o que te dá é satisfação pessoal. Você está lá, não está lá para roubar, não está lá para ganhar dinheiro, está lá para fazer alguma coisa. Fiz, está feito, ninguém tira. Harvard tem estudo de caso dos dois. Tem um estudo de caso do algodão, que é muito usado em sala de aula até hoje, e do açúcar, que foi um estudo mais mal feito. A aluna que fez o estudo de caso não era tão boa quanto a do algodão, então, mas está lá também, e está aí, está feito. Eu acho que foi. Então, quando você vê hoje esse retrocesso, que é o Trump jogar fora, né, não tem mais regra, não tem mais regra. O que é uma regra de comércio? É lei, né? Quer dizer que não tem mais lei no comércio, é lei da selva, né? E é o que está aí, a lei da selva é o mais forte, é tal, a briga, e é um pouco da cultura. O americano tem essa visão de império, embora ele que tenha colocado, desenvolvido o GATT, desenvolvido a OMC, e depois ele que facilitou a entrada da China, porque queria que a China entrasse de todo jeito, pois errou, porque a China não podia ter entrado do jeito que entrou, mas daí ele tem essa visão de império. A gente, no militar, a gente vê muito claramente, né? Vietnã, Afeganistão, Iraque claramente era uma roubada começar aquilo. Mas agora, quando chega numa regra que ele que escreveu, mas que não está satisfazendo, ele vem na de império. Quando estava no contencioso do algodão, curiosidade, eu fui a Washington diversas vezes e escutei do produtor de algodão americano, National Cotton Council, ele falou: a Genebra não vai mandar em Washington, nós não vamos mudar isso nunca. Eu lembro isso num seminário. Eu falei assim: desculpe, como é que Genebra vai mandar uma? O que está escrito lá em Genebra foi escrito por vocês. A regra que está lá é sua. Você que não está seguindo a sua própria regra, né? E foi isso, império. Daí, quando ele quis entrar, a China entrou meio sem atenção, o problema que deu, né? Foi uma decisão deles. Eu me lembro que eu cheguei a reunião que a adesão da China foi em Seattle. E eu fui, porque era uma reunião onde acontecia também o acordo de agricultura da OMC tinha que recomeçar. Estava uma data, recomeça dia tal. Então, eu fui para ver a agricultura. Primeiro, estava escrito recomeça, mas ninguém queria negociar, então não recomeçou. Mas eu cheguei lá, o grande assunto era a adesão da China. E ainda me lembro direitinho, daí que eu fui estudar, nem tinha parado para ver o negócio da China. Eu fui ver, pô, a China está entrando, e a gente, nós, Brasil, o que a gente leva nisso, né? Porque ela está entrando, recebendo todo esse pacote de regra pronto, décadas de negociação, décadas de tarifas, o que a gente ganha? Ganhava uma cota de suco de laranja, uma coisinha aqui, uma besteira. Falei, pô, mas que moleza, né? Devo falar com o chanceler Lampré, né? Falei, mas, ministro, é isso mesmo? Pô, né? Que moleza, né? Ele falou, não, é uma economia que está crescendo muito, democracia, é importante, a OMC sem eles não é a mesma coisa, e os americanos querem que ele entre. E entraram, né? Entraram e erraram, visto hoje, porque a China entrou como economia de mercado, não é, nunca foi. Nunca podia ter entrado desse jeito. Entrou com nação em desenvolvimento. A nação em desenvolvimento daquele tamanho, parte dele pode estar em desenvolvimento, mas tem parte que é desenvolvidíssima, né? De bom, também não podia. E essa que aconteceu no dia que os Estados Unidos viu que não estava dando certo, que a China
estava nadando de braçada no comércio nacional, por conta de erro deles, ao invés de recorrer ao OMC, né, falou assim, ó, pegava um case e falava assim, ó, não é economia de mercado. E pá, 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 pá. Ganhava, porque a União Europeia estava reclamando, o Brasil, todo mundo estava reclamando, ela ganhava, mas não. Ele não se vê como multilateral. Ele é império, ele pá, foi lá, quis negociar no bilateral com a China. Isso é Obama, hein? Foi a primeira gestão Trump, ele pôs tarifa, pôs isso. Só quebrou a cara. A China na moita está sempre ganhando, sempre ganhando, sempre ganhando. Então, e agora virou esse armas de destruição em massa aí, dessa guerra tarifária, que a gente não sabe onde vai chegar. Falei demais. Não, pois é, não, mas a história é fantástica, né? A história do algodão, do açúcar, eu tive a oportunidade, estava no começo da minha carreira, acompanhar desde o início e ver que todo o processo foi, né, muito bem sucedido, apesar do tempo, da demora, mas funcionou, né? E, assim, eles ilustram um pouco a ideia desse acordo multilateral de comércio, que começou ali depois da Segunda Guerra, né? E que, diante de regras mais ou menos claras, né, de regras postas ali, é possível, sim, você seguir com contenciosos, com questionamentos e tudo mais, e ter ganhos e perdas nesse processo. Diante do que está acontecendo hoje, por que o mundo não busca a OMC? A OMC, você falou que ela está, usou uma expressão que eu não me lembro agora, está quebrada, está em frangalhos ali. Enfim, o fato é que a OMC não está mais exercendo, não tem o poder mais para exercer o papel que um dia teve. O que acontece na OMC que ela chegou a esse ponto? Também foi os Estados Unidos. E a OMC tem um grande problema, que é a história do consenso, né? O GATT era de consenso, da OMC foi consenso, e eu estava em Doha como secretário, quando foi aprovada. Então, eu vi aquelas decisões de consenso, como é difícil, eu me lembro com a madrugada. E consenso precisa assinar todo mundo. Então, chega um país lá, me lembro que eram 3 países africanos, não queriam assinar, não queriam assinar. Se eles não assinam, não tem acordo, né? Ou então eles têm que expulsá-los, né? E uma hora entrou uma reunião lá, deram uma surra nos africanos que eles aceitaram, né? E daí foi consenso. Mas o consenso dificulta muito o avanço, é um negócio ruim. Na verdade é essa, mas ele nasceu com isso, certo? Para dar uma tranquilidade, que não iam inventar moda, né? Mas o fato é que ela tem esse defeito. E quando a China entrou, e entrou facilitada, e o comércio e começou a crescer, 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 os Estados Unidos começou a reclamar, outros países reclamar, e a solução de controvérsia da OMC não deu solução. E os Estados Unidos ficou muito aborrecido, né? E com a visão de império deles, né, infelizmente, eles têm essa noção, eles falam assim, bom, eu acho que se eles tivessem insistido mais e valorizado o multilateral, porque para o Brasil não tem opção, é multilateral ou multilateral, nem bilateral dá certo. Entendeu? Nós não damos, porque não somos grandes o suficiente e somos grandes já. No bilateral, um pequenininho, arruma seu nicho. O Brasil não cabe em nicho, né? Então tem que ser multilateral. Mas o fato é que daí os Estados Unidos meio boicotou a nomeação dos árbitros lá para a segunda instância das arbitragens, e o solução de conversa da OMC parou, né? E foi perdendo relevância que eu me lembro, Alexandre, eu ia uma, duas, às vezes 3 vezes por ano para Genebra, a cidade que eu mais fui no exterior na vida. Faz anos que eu não vou a Genebra. Né? Faz anos que eu não vou a Genebra, porque não acontece mais nada lá. Né? Então, perdeu relevância. Né? E o gozado agora, que nessa guerra do Trump, o único país que falou em OMC foi a China. Na hora que ele pôs tarifa lá, a China falou assim: vou levar ao OMC. O Brasil não falou, né? Ele sabe que não adianta. Canadá e México, muito menos, né?
aquele ridículo que foi aquela maneira como ele tratou o Canadá, né, o México, né? Negócio assim triste, né? Triste de ver, porque eu acho que são países tão próximos, né, irmão? Você não trata o teu vizinho daquele jeito, né? O, o fato é que a MC realmente está fragilizada e está irrelevante nesse processo todo. E eu acho que agora, felizmente, o Brasil está moderado, tem é que é isso, moderado, fingir de morto, ver como é que vai. Eu acho que o Trump vai ver que não é bem assim, daqui a pouco ele vai ver que as coisas. Ele vai ter que se ajustar, que ele é meio garganta, né? Lógico que ele vai conseguir as coisas dele, como ele já conseguiu na Colômbia, no México, no Canadá, conseguindo muita coisa. Na hora que ele gritar, ele é poderoso, ele é o império. Mas não resolve tudo, né? O Iraque ele não resolveu, muito menos no Vietnã, né? Então não é assim, né? Tem que ir moita agora, devagar, quietinho, ainda mais nós que somos discretamente tão esquecidos aqui. A gente, felizmente, está aqui na América do Sul. A América do Sul é meio fora de tudo, graças a Deus, né? É bom se ficar assim mesmo. E você fala que para o Brasil o multilateralismo é a única solução, né? Mas diante dessa, né, essa incapacidade da OMC de tomar decisões, muito por conta da falta dos árbitros e tudo mais, a situação lá que está meio travada. Então a OMC deixa de ser uma alternativa. Por onde passa esse multilateralismo que o Brasil tanto precisa e que não se vê sinais, pelo menos no curto prazo, de que isso vai ser retomado, vai ser valorizado novamente? É, passa mal, né? Passa mal é hora de você ficar na sombra, né? Ficar na sombra, reconhecer que tem outros aí que esse acordo União Europeia, Mercosul foi relevante, é importante a gente, como foi difícil, né? Você fazer o bilateral. O que não vai para frente? Bilateral, União Europeia, Brasil, União Europeia, é muito difícil. É muito difícil as coisas no bilateral com o Brasil, porque o Brasil não cabe em nicho, né? Mas tem que ficar, saiu, vamos valorizar os europeus, espero que os europeus valorizem, vamos ficar com quem quer e ficar na sombra, vamos ver, deixa os grandes se entenderem lá, né? Deixa, como é que é? Briga de elefante agora, vamos ficar assim, longe, longe. E você acredita que diante desse quadro, existem, principalmente para o agronegócio, que foi um dos setores que se beneficiou desses contenciosos, aí, de algodão, açúcar, tal, e tudo mais, existem riscos, assim, de haver uma retomada por parte de outros países, incluindo Estados Unidos, mas China ou Europa, enfim, outros países de modo geral, haver uma onda protecionista que possa, de alguma forma, prejudicar o comércio dos produtos agrícolas do Brasil? Olha, pode haver, mas eu não acredito, pode ser algo pontual. E no fundo, a agricultura brasileira cresceu foi também por acordo comercial ou tarifa, cresceu porque a demanda cresceu. Demanda cresceu, tinham que comprar de quem? Comprar do Brasil, que é bom e barato. E o Brasil tinha essa capacidade de crescer. Então, o que está aí, esse mercado que está aí, é resultado de oferta e demanda, ou melhor, de demanda, oferta que atendeu a demanda. Então, eles vão agora, não foi por tarifa, não foi por acordo comercial, foi por demanda mesmo. Né? A China cresceu, o Oriente Médio cresceu, a Europa importa do Brasil aí um monte de coisa, por quê? Porque precisa para se abastecer. O que a gente vende, precisa saber, os Estados Unidos vendeu carne, né? Esse mercado de carne. Isso aqui é interessante. Eu estava na Bipex e o meu lá de suíno, e eu ia abrir mercado, era para abrir, quando eu fui chamado lá, era para abrir o mercado do Japão. Mercado do Japão, mercado da China, Coreia. E dentre outros, eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos também. Né? E me lembro, falei, não, vamos pôr lá, porque os Estados Unidos é chancela. E nós abrimos.
Santa Catarina, né? Exportação de Santa Catarina para os Estados Unidos. E daí, meio por atrás, tá? Hoje em dia o Brasil exporta um mundo de carne para os Estados Unidos, pagando tarifa, né? Pagando tarifa. A cota mais a tarifa, porque a carne lá nos Estados Unidos está muito cara. Então, eles vão segurar a carne brasileira, por exemplo. O Trump vai pôr uma tarifa na carne brasileira. Pode até acontecer, mas quem vai pagar caro é o consumidor americano, é o hambúrguer, né? Então, não sei se ele vai chegar nesse ponto, entendeu? O Brasil, no fundo, atende à demanda que está aí crescendo. Cresceu e tende a crescer mais. Não é favor, não foi negociação de ninguém, não nada. Demanda, demanda e condições nossas, né? Demanda, mas a gente não podia ter febre aftosa, precisava ter sanidade. Demanda, tem que ter qualidade, né? Demanda, então, agora ver esse aborrecimento todo ambiental, tem que ir lá atender as questões ambientais. Mas é demanda, e a gente atende também, atendeu a aftosa, vamos atender o desmatamento, vai atender nossas coisas, mas tem competência para atender esses requisitos. Então, mas o que nos leva a vender é a demanda, né? Nós somos competitivos, temos preço, temos volume, temos qualidade. Então, eu acho pode ter algum soluço, ninguém fica tranquilo sem regra, porque você está na selva, né? Selva, às vezes, você leva bala perdida, né? Então, pode vir uma bala perdida? Pode, mas eu acho que é por aí. Então, para fugir de bala perdida, você fica na sombra, bem longe dos elefantes. E essa postura de ficar na sombra e longe dos elefantes é que o Brasil está tendo, pelo menos por enquanto, Não, é o eu acho que melhor caminho. pelo que eu li hoje no jornal, assim, tinha receio, viu? De quererem dar uma peitada no Trump, aqui, né, nós somos machos e tal. Mas eu acho que, felizmente, está aí, uma briga de rua. Briga de rua, você não entra em briga de rua. Você olha lá, deixa os tontos brigar, pô. E o que está ocorrendo é uma briga de rua. Né? Briga de rua fica longe, gente. Não vai entrar em briga de rua. E você que tanto negociou, que tanto participou de rodadas de negociação, lidou com todo tipo de negociadores, né? Dos mais aguerridos aos mais calmos, mas você acha que essa postura do Trump hoje, ela é de um negociador ou de alguém mais radical que visa... É radical. Eu acho que ele é uma caricatura de um americano médio, né? Não é que ele foi eleito, né? Ele teve eleito, foi eleito e bem eleito, né? E reeleito, né? E teve majoritariamente. Então você não pode falar, é um maluco, não. Ele espelha a realidade. Quer dizer, quem votou nele também não é segredo nenhum que ele é isso. Ele não escondeu, ele não mudou. Ele fala que vai fazer isso faz muito tempo, né? E teve uma maioria de americanos que votaram nisso, né? Ele votaram. Ele põe lá o Kennedy de ministro da Saúde, o jeito que era contra a vacina, e vai lá e passa no Congresso, né? Ele põe lá, quer dizer, você olha as nomeações dele no Congresso, tem cada uma mais surpreendente que a outra, né? E todas estão passando hoje da informação, da diligência, foi uma polêmica, né? É uma polêmica atrás de outra. E a polêmica maior é o Elon Musk, que está num lugar que, mexendo com tudo, fechou o site, fechou a educação, fechou saúde, fechou com a corda toda, né? É um feito genial, mas maluco, né? Agora, está lá com o poder todo. É isso. Agora, os Estados Unidos, eu me surpreendo, o americano não está. O americano republicano que votou nele não está reagindo, né? Porque, embora você acreditasse nisso, é, eu imaginei que ia ser com esse grau, né? Quer dizer, a guerra tarifária é menor aí o que ele está fazendo. Ele está brigando em todas as pontas. Tem confusão para todos os lados, né? E cumpre aos americanos resolverem isso. Então, tem agora a grande dúvida é se vier uma decisão que deve vir, uma decisão do judiciário, ele não pode fazer isso, ele vai respeitar ou não, né?
Vai que ele não respeita, e daí o que vai acontecer? Quando eu lembro que outros presidentes foram contestados, eu me lembro do Clinton, lembra? História do Clinton, na namorada do Clinton, se ele deu uma massa na namorada ou não deu uma massa, como é que foi? O cara quase que deu impeachment, né? Por conta da namorada lá, entendeu? A Mônica Lewinsky, lembra? Então, o judiciário era uma barreira ali, né? E agora? Vamos ver, Alexandre. Será aí dias, mas vamos ficar na sombra, distante, esquecido aqui na América do Sul, que é o melhor que a gente faz. Tá, só uma última pergunta, assim, é possível imaginar um mundo, né, de comércio multilateral com os Estados Unidos mais afastado? Ou é impossível isso? Como? É possível a gente imaginar um mundo, né, onde o comércio multilateral predomine sem os Estados Unidos ou com os Estados Unidos mais afastados? Eu acho muito difícil. Quer dizer, o multilateral, do jeito que falavam, a China tem que entrar porque ela é grande no multilateral e entrou errado. Você vai falar multilateral sem Estados Unidos, assim, sem. Tem outros que não gostam, a Índia também não gosta, né? A China gosta porque está beneficiando ela, na hora que não beneficiar, não sei se ela vai gostar tanto, né? Então, precisa estar todo mundo para a China, Índia, Estados Unidos, União Europeia, uns se colocar, segurar as asinhas dos outros, né? E o Brasil também ajudar nesse processo e ser beneficiado com um mundo de regra, né? Você poder fazer seu investimento, produzir porque você vai vender, não vai ser pego de surpresa com uma tarifa, né? Embarcar e desembarcar, não ser surpresa que vai inventar uma coisa no meio do caminho, né? Então, a regra é muito importante para comércio. Maravilha. Pedro, obrigado pelo seu tempo, Eu que pela agradeço, conversa. um prazer, Alexandre. Muito bom falar com você. Até uma próxima. Então, o prazer foi meu. Um abração.